Olá, quarta fase. Daremos início às nossas revisões. Esse vídeo é a revisão parte 1. Trabalharemos aqui os seguintes conteúdos: a República Velha ou República Oligárquica e os movimentos sociais na República. Relembrando, todos esses conteúdos tiveram um vídeo, que encontra-se na plataforma. Se vocês quiserem ver o conteúdo completo, retornem aos vídeos. E vamos lá, as fases da República. Nós tivemos, com o fim da escravidão, em 1888, ou seja, um ano antes da proclamação, uma série de crise causada também no final da monarquia, ou seja, do segundo reinado de Dom Pedro II, crises abolicionistas e crises também oriundas do fim da escravidão. E o setor político e militar irão se unir para que ganhem mais poder e deponham a monarquia, ou seja, pôr fim ao império no Brasil. Então, o golpe dos militares, no 15 de novembro de 1889, dá início a um novo sistema político no nosso país, que é a República. Só que nós precisamos lembrar que ela foi dada por meio de um golpe militar. Então, ela não é uma democracia. O governo passa a ser república, deixa de ser império, deixa de ser monarquia. E aí nós temos como os dois primeiros presidentes, eles são militares. O primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, ou seja, o cargo marechal, ou seja, militar. E o segundo é Floriano Peixoto, também militar. Nós temos então a fase chamada República da Espada. Ou seja, a espada é uma arma, quem pega arma são os militares. Então, essa primeira fase da República no nosso Brasil chamou-se República da Espada. A segunda fase já vai ser aquela elite, a aristocracia, a oligarquia rural no poder. Então, nós temos aí, por exemplo, barões do café, coronéis, governando e elegendo quem eles queriam que governasse. Então nós temos a chamada República das Oligarquias ou República Oligárquica, que é a alternância no poder entre paulistas, mineiros e por vezes também cariocas, mas paulistas e mineiros. Por isso, política do café com leite. A política dessa fase, ela é a alternância no poder dessas elites aristocráticas, dessas elites rurais, dos poderosos que tinham propriedades de terras, que tinham e produziam, principalmente o café, que era a principal economia do nosso país. Dentro dos movimentos sociais e dentro dessa conjuntura da política do café com leite e das oligarquias, nós temos a figura dos coronéis. E aqui nós temos aquela charge onde mostra que o eleitor é tratado como um burro, o soberano é o Estado, é o governo, e aqui nós temos o coronel puxando o cabresto, que é o político. Então são as eleições de cabresto, é o voto de cabresto. Os coronéis faziam valer a sua vontade. Eles eram o nome à lei a partir das porteiras. Então, o voto de cabresto consistia na coação, ou seja, em coagir os seus funcionários, as pessoas que trabalhavam para você, para votar em quem você queria. Era uma relação de dependência e de influência do coronel. Desse modo, o coronel escolhia apoiar um determinado candidato e determinava quem os seus subalternos iriam votar. Fora que eram eleições frágeis, eleições que poderiam ser fraudadas facilmente. E também, fora a compra de votos, a troca de favores.
Tudo isso para alimentar a chamada política dos governadores, que os coronéis elegiam o governador que eles queriam. Então a troca de favores era exatamente o quê? Eu lhe dou um saco de farinha, eu lhe dou um remédio, eu lhe dou um par de sapatos e você vota em quem eu quero. É a compra de votos. Então era assim que se organizava o coronelismo. Outro movimento social foi o cangaço, conhecido como banditismo social. Então a figura principal e mais conhecida, apesar de terem existido vários bandos, é só vocês voltarem lá no vídeo completo sobre o cangaço, sobre os movimentos sociais. Eu falei de os detalhes e as curiosidades. Existiram vários bandos, mas a figura mais famosa foi quem? Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. E Lampião, ele formou o seu bando de cangaceiros. Na época, né, ele ficou conhecido como o Rei do Cangaço. O bando atuou em todo o sertão nordestino, desde a década de 20 até a década de 30. Morreu numa emboscada armada por um volante, junto com a mulher, morreu junto com a mulher Maria Bonita e outros cangaceiros, em 29 de julho de 1938, e tiveram as suas cabeças decepadas e expostas em locais públicos, pois o governo queria assustar e desestimular a prática do banditismo social, a prática do cangaço. O governo ele queria acabar com essa prática. Querem saber mais sobre Lampião? Voltem no vídeo anterior e vejam as curiosidades. Outro movimento aqui do Nordeste foi Canudos, que teve como líder Antônio Conselheiro, um movimento messiânico religioso. Antônio Conselheiro ele era um beato que nasceu em Quixeramobim, que teve posses, mas depois decidiu, expandir aí com o seu movimento messiânico, seu movimento religioso. Só que isso afrontou as autoridades. Por quê? Porque não pagavam impostos, porque eles queriam em Belo Monte formar uma sociedade mais cooperativista, que um ajudava o outro, ou seja, não dependiam do governo. Há relatos de seguidores de Conselheiro que afirmavam que o beato tinha a capacidade de fazer milagres e que o mesmo fazia previsões sobre o fim do mundo. E ali ele foi ganhando muitos adeptos que estavam insatisfeitos com o coronelismo, que não queriam seguir o movimento do cangaço e que queriam viver em uma comunidade, produzir o que iriam comer, o que iriam da maneira que iriam sobreviver, de maneira tanto a religião quanto a cooperação entre todos. Então a Guerra de Canudos ela vai acontecer exatamente porque esse movimento e essa cidade de Belo Monte, em Canudos, na Bahia, foi crescendo, foi ganhando adeptos. Eles iam ajudando, um construindo as casas dos outros, os barraquinhos, e ali eles ajudavam um ao outro, davam alimentos, o que cada um produzia eles trocavam. Só que isso não gerava lucro para a nova república. E vai fazer com que o governo reprima esse movimento. Então eles vão mandar vários soldados, vão fazer várias investidas para tomar Canudos. Os primeiros conflitos, mesmo com pouco armamento, as pessoas de Belo Monte, os adeptos e seguidores de Antônio Conselheiro conseguem vencer as primeiras batalhas, mas o Estado e o exército republicano vai incendiar Canudos e matar o seu líder, como havia prometido em 1897. Inclusive, morreram mulheres e crianças. Aqui nós temos uma imagem do movimento, da guerra. Foram usados canhões, enquanto, pelo outro lado, estavam apenas armamentos como bate-buchas, no popular, chamadas.
Então, esse aqui foi um breve resumo para que vocês relembrem os conteúdos e até o próximo resumo.